Olá, meus amores, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de ciências, mas antes de entrar no nosso conteúdo de hoje, vamos revisar o que aprendemos na semana passada? Na semana passada, nós aprendemos sobre dois elementos naturais, ou seja, dois elementos que encontramos na natureza. Primeiro, nós falamos sobre o vento. O vento é um elemento natural que não podemos ver, mas podemos sentir. Sentimos ele através do vento, através de quando a gente pega algum objeto vazio e começamos a encher. Então nós começamos a perceber que o ar preenche um espaço vazio. Lembra da experiência da bola que a tia fez com vocês? Peguei uma bola vazia e enchi a bola. Então vocês perceberam que o ar preencheu aquele espaço vazio. E depois nós vimos sobre a água. É um elemento natural também. A água é de extrema importância para os seres vivos, pois ela nos ajuda no nosso organismo, no funcionamento do nosso organismo, ok? E percebemos a água através de quando tomamos banho, de quando lavamos a louça, de quando bebemos a água, ou quando estamos suados, que sai aquelas aguinhas do nosso corpo. Essa também é como podemos perceber a água. E hoje nós vamos falar sobre mais um elemento natural. Qual será esse elemento? Já falei da água, já falei do ar e agora eu vou falar para você do solo. Isso mesmo, hoje nós vamos conversar sobre o solo. O que é solo, a sua importância para os seres vivos e os seus tipos de solo e sua formação e de como podemos perceber o solo. Então, a nossa aula de hoje é sobre o solo. Olha aqui a imagem que a tia trouxe para vocês de uma pessoa mexendo na terra, plantando no próprio solo, ok? Então, vamos começar. O solo é um elemento natural de extrema importância para a vida no planeta. Ele é indispensável para a vida no planeta. Por quê? Porque é nele que nós vamos construir a nossa moradia, é nele que nós vamos caminhar, nós vamos andar, é nele também que nós vamos plantar, realizar as nossas plantações. Olha aqui que lindo que eu trouxe para vocês, uma plantinha bem plantadinha no solo. Olha o solo aqui. Esse aqui é um tipo de solo que já vamos estudar. Então, o solo é indispensável para a vida do ser humano nessas seguintes formas, porque nele nós podemos plantar, podemos criar os nossos animais, nós podemos construir as nossas moradias e nele nós andamos. Então, o solo é a camada da terra que nós temos contato. Nós podemos pegar o solo a qualquer momento, ok? Então, o solo é indispensável para a vida dos seres vivos. Até porque, lembrando que a planta também é um ser vivo. Lembram disso? Pois elas nascem, elas crescem, elas se reproduzem e elas morrem. Ok? Então, dando continuidade, agora nós vamos ver como a gente consegue perceber o solo. Nós conseguimos perceber o solo através da plantação. Quando a gente mexe no solo para plantar alguma coisa. E também nós vamos perceber o solo através da lama. Isso mesmo, quando chove ou molhamos a terra, ela se transforma em lama. E assim nós conseguimos perceber o solo. Ok? Aqui a tia trouxe para vocês a imagem de um grupo de alunos mexendo no solo e plantando. Ok? Então, agora eu já sei que o solo é um elemento natural, indispensável para a vida dos seres vivos, do ser humano, pois nele construímos casas, andamos, criamos os nossos animais e plantamos. E agora eu já sei também como eu consigo perceber o solo, mexendo nele ou através da lama. Mas eu preciso saber outra coisa bem importante do solo, de como ele é feito, de como ele é formado. Nós vamos perceber a formação do solo através dos seguintes elementos. O solo é formado através da rocha, dos restos de animais
e dos restos de plantas misturados com outros sais minerais. Como assim, tia Gabi? Ó, formação do solo, ok? Aqui eu tenho uma rocha. Rochas são pedras enormes e bem duras. Mas com o passar do tempo, durante os ventos e as tempestades, elas vão se desfazendo, elas vão ficando em pequenos pedaços. Então esses pequenos pedaços se juntam com as plantas mortas e com os animais mortos. Então a formação do solo tem esses três principais elementos: os fragmentos das rochas, os restos dos animais e os restos das plantas. Quando juntam esses três tipos de elementos, nós temos a formação de um solo. A formação do solo, onde nós vamos ter a criação dos animais, a plantação, a construção das casas, entre outras coisas que podemos fazer com o solo, ok? Então essa é a formação do solo. Agora nós também precisamos saber a importância do solo com os seres vivos. Como assim, tia Gabi? Solo e seres vivos. No começo da matéria, eu falei para vocês que o solo é indispensável para a vida humana. Por quê? Ele é de extrema importância para a produção de diferentes espécies vegetais na agricultura. Então, como eu falei para vocês, é no solo onde nós vamos plantar nossos vegetais, nossos legumes e nossas frutas, ok? Então, o solo tem extrema importância, principalmente na parte da agricultura. E o solo também é essencial para a vida na terra, pois nele é onde nós vamos usar de várias maneiras. Como assim, tia Gabi, nós vamos usar o solo de várias maneiras? Primeiro, nós vamos utilizar o solo como matéria-prima para diversas construções. Nós vamos ter areia, nós vamos ter outros materiais que podemos retirar do solo para construir as nossas moradias ou outras construções. E ele também serve no desenvolvimento dos seres humanos. Como assim? Serve no desenvolvimento dos seres humanos? Sim, ele serve e muito, pois é nele que nós vamos retirar os nossos alimentos e vamos criar os nossos animais, ok? E também é nele onde vamos construir as nossas moradias. E nele nós vamos retirar os materiais como rochas e alumínio. Então o solo é um elemento natural de bastante importância para os seres vivos, pois nele nós vamos pisar, nós vamos construir nossas moradias, nós vamos criar os nossos animais e nós vamos plantar. E nesse assunto de solo, como a gente está aqui conversando sobre ele, e eu explicando para vocês tudo direitinho sobre o solo, existem 3 tipos de solo. O primeiro é esse solo aqui. Olha, a tia está mostrando para vocês. Esse solo aqui se chama solo arenoso. Isso mesmo, é um solo que parece com a areia da praia. Olha aqui como ele é. Bem fininho, bem fácil de mexer. Então, e ele é bem clarinho. Por isso que ele é um solo arenoso, pois ele tem características da areia da praia. E esse solo não é indicado para as plantações, pois quando cai água nele, ele alaga com facilidade. Por ele ser bem fininho, então a água passa com mais facilidade. E a água não fica, e assim as plantas irão morrer. Então esse é o solo arenoso, ok? Conhecido o solo arenoso, agora nós vamos conhecer um outro tipo de solo, que é o solo argiloso. O solo argiloso nós podemos encontrar de 2 maneiras, ele bem avermelhado ou ele acinzentado. O solo argiloso é o solo rico em argila, que são essas pedrinhas que a gente consegue ver aqui, ó. Ó, vai chegar bem pertinho para vocês conseguirem ver. Ó, o solo argiloso é assim. É bem diferente do arenoso. Pois ele, quando a gente mexe, nós encontramos pequenas partezinhas que são chamadas de argila. Então, por isso que ele é um solo argiloso. E ele é um solo muito bom
para a agricultura, pois nele nós vamos encontrar nutrientes, minerais, onde nós vamos conseguir plantar algumas partes, algumas coisas nele. Então, conhecido o solo argiloso, o solo arenoso, nós vamos conhecer o último tipo de solo, que é o solo humoso. Solo humoso, tia Gabi, isso é um solo humoso porque ele é rico em humus, que são materiais orgânicos. Lembra que eu falei para vocês lá na formação do solo que ele é formado por rochas, restos de animais e restos de plantas? Então, esse solo humoso, ele possui restos de organismos mortos. Então, esse solo humoso é feito da parte dos restos dos animais e das plantas. Em decomposição, olha aqui como ele fica. Ele é bem escuro, ele é da cor marrom para a cor negra, para a cor preta, ok? Ele fica bem escuro e ele parece estar sempre molhado, ó. Ele parece sempre, ó como ele fica quando a gente mexe nele. Quando a gente mexe num solo humoso, ele fica dessa forma, ó. Ele parece sempre que está molhado, ele parece sempre que está sendo molhado a todo tempo. Então, ele é um solo humoso, pois nele encontramos humus, que são os organismos mortos em decomposição, ok? E esse solo aqui é de extrema importância e mais utilizado para a agricultura, pois esses materiais em decomposição fazem o solo ficar férteis. Os solos ficam férteis a partir desses humus que nós encontramos nele, ó. Então, ele parece que está sempre bem molhado, ok? Olha como ele fica. Então, hoje nós conhecemos tudo sobre o solo. Nós vimos tudo sobre o solo. Para que ele serve, o que é o solo, a importância do solo para os seres vivos. Então, nós vimos tudo sobre mais esse elemento natural. Então, agora, para finalizar o nosso conteúdo de uma maneira bem legal, nós vamos assistir um vídeo para finalizar, ok? Beijos, fiquem com Deus. Ah, e lembrem-se que tem mais uma aula de ciências, onde nós vamos falar sobre o último elemento natural, que é a luz do sol. Hoje vamos estudar o solo. O solo é um corpo de material que recobre a superfície terrestre imersa entre a litosfera e a atmosfera. Para um agrônomo, solo é a camada na qual pode se desenvolver a vida vegetal. Para o engenheiro civil, sob o ponto de vista de mecânica dos solos, solo é o corpo passível para ser escavado, sendo utilizado dessa forma como suporte para construções ou material de construção. Solo é a camada mais superficial da crosta. É composto por sais minerais, seres vivos e rochas em decomposição. Existem muitas variações de terreno a terreno dos elementos de um solo, mas basicamente figuram-se em 4 camadas principais. A primeira camada é rica em humus, detritos de origem orgânica. Essa camada é chamada de camada fértil. Ela é melhor para o plantio, e é nessa camada que as plantas encontram alguns sais minerais e água para se desenvolver. A outra camada é a camada dos sais minerais. Ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é do calcário. A segunda parte é a de argila, formada geralmente por caulinita, caulin e sedimentos de feldspato. A última parte é de areia. Esta camada é muito permeável e existem espaços entre as partículas de areia, permitindo que entre água e ar com mais facilidade. A terceira camada é das rochas parcialmente decompostas. Depois de se decomporem totalmente, pela ação da erosão e agentes geológicos, essas rochas podem virar sedimentos. A quarta camada são as de rochas que estão inicialmente começando a se decompor. Essas rochas podem ser chamadas de rocha matriz. Tem diversos tipos de solo. Solos arenosos são aqueles que têm grande parte de suas partículas classificadas na fração areia, formado principalmente por cristais de quartzo e minerais primários. Os solos arenosos têm boa aeração e a capacidade de infiltração de água. Certas plantas e micro-organismos podem viver com mais dificuldade devido à pouca capacidade de retenção de água.
Solos argilosos são aqueles que têm grande parte de suas partículas classificadas na fração argila. Não são tão arejados, mas armazenam mais água quando bem estruturados. O lato solo é granular e coloração avermelhada a vermelho escura. São solos sazonais típicos da região de clima tropical úmido e semiúmido, como o Brasil e a África Central. Sua coloração pode ser avermelhada, alaranjada ou amarelada. São profundos, bastante porosos e bem interperizados. Os solos lixiviados são aqueles que a grande quantidade de chuva carrega seus nutrientes, tornando o solo pobre de potássio e nitrogênio. Solos áridos são aqueles que, pela ausência da chuva, não desenvolvem o seu solo. Solos de montanhas são aqueles que o solo é jovem. Solos orgânicos são compostos de materiais orgânicos, como restos de organismos mortos em decomposição, além de areia e da argila. Este solo é o que mais favorece o desenvolvimento da vida das plantas. Porém, solos orgânicos tropicais, como o do Brasil, por exemplo, possuem baixa fertilidade. Humus é o resíduo ou composto solúvel originado pela biodegradação da matéria orgânica, que torna disponível para as plantas nutrientes minerais e gasosos como o nitrogênio.